Galera, vamos estudar a fotossíntese. A primeira coisa que eu queria te dizer sobre a fotossíntese é uma coisa muito interessante, que é o seguinte: sem ela, não teria vida na Terra, tá? Por quê? Porque, na verdade, a fonte de energia da Terra é o Sol. Só que nós, animais, nós não conseguimos utilizar essa energia de nenhuma maneira, né? Transformar isso daí numa energia química para a gente, não dá. A energia vem do Sol, tá ok? Então, se ela vem do Sol, tem que ter um serviço que seja capaz de utilizar essa energia para produzir o quê? Alguma molécula química energética para a gente. Então, nós dependemos do Sol, né? No quesito absorção, produção de energia, tá? E quem faz isso são os seres fotossintetizantes, ou seja, quem capta essa luz solar e joga isso aí na nossa famosa cadeia alimentar, tá bom? Então, todos nós dependemos das plantas. Ah, mas eu comi frango, eu não comi planta, mas o frango comeu o milho. Ah, mas eu comi carne de boi, o boi comeu o capim. Então, não tem como fugir, tá? Grava isso na tua cabeça que a fotossíntese, sem ela, a gente não teria, de jeito nenhum, vida na Terra, tá bom? Bom, tô até aqui nesse fundo verde hoje para você ver aí, olha só que legal, né? Em homenagem à fotossíntese aqui. Então, vamos aqui para o nosso tablet para a gente entender, né, para o nosso slide, entender os pontos, eu te explicar direitinho cada fase do processo de fotossíntese, tá bem? Então, deixa eu fazer aqui a nossa transição. Olha que legal aí, ó. Bom, gente, primeiramente, o que eu quero te dizer é o seguinte: o que é a equação geral da fotossíntese, como é que ela funciona, como é que é esse processo? Veja bem, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar aqui, olha só, o gás carbônico, tá certo? A planta vai pegar esse gás carbônico e ele é a fonte primária de carbono e oxigênio para produzir o quê? Para produzir essa moléculazinha maravilhosa aqui, que é a molécula de glicose, tá certo? Então, esse gás carbônico, ele vai vir para cá. Aí você olha e diz assim: professor, mas está faltando hidrogênio. Sim, calma. É aí que a gente vai entender o seguinte, olha só. É aí que a gente tem a participação da molécula de água, tá? Tá vendo a água bem aqui assim, ó, entrando no processo também? Então a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar essa água vai ser quebrada, tá bom? E esses hidrogênios aqui, eles vão formar os hidrogênios da molécula de glicose, tá ok? Professor, e esse oxigênio que está aqui? Esse oxigênio que está aqui, ele vai para a atmosfera. Então, qual é a origem, né, de cada coisa? Então, a origem do oxigênio é a molécula de água, você não pode esquecer disso, tá? E para formar essa glicose, você vai ter o carbono e o oxigênio do gás carbônico, tá bom? E o hidrogênio da molécula de água. Pelo amor de Deus, tá? Não vai dizer o que muita gente acredita aí, o pessoal que estudou pouco, né? Pouquíssimo, fica dizendo, tem, porque a planta pegou o gás carbônico e transformou em oxigênio. Isso não existe. O oxigênio vem da molécula de água e muitas questões elas abordam, fazem essa pergunta para você. Então, o oxigênio liberado vem da molécula de água, tá ok? Então, vamos lá. A fotossíntese, minha gente, ela tem duas etapas. Ela tem uma etapa chamada de fotoquímica, tá? Que já foi durante muito tempo chamada de etapa luminosa. Por quê? Porque ela é a etapa onde nós temos a utilização da luz solar. Tranquilo? E nós temos a etapa química que não utiliza essa luz solar. Mas, entenda o seguinte, essa etapa química, mesmo não utilizando a luz solar, ela depende dessa etapa fotoquímica, especialmente no quesito produção de energia sob a forma de ATP. Quem move essa etapa luminosa é quem? É exatamente a luz solar, ok? Mas quem move a etapa química é a energia que vem dessa etapa luminosa. Tranquilo? E aí nós temos um processo interessante chamado de quê, ó? Fotofosforilação cíclica. Esse termo, apesar de parecer ser bem complexo, né? O que é que ele significa? Significa que a gente vai pegar uma molécula de ADP, que é a energia pouco, né? A molécula com pouca energia, vai adicionar aqui um fosfato. Quando eu coloco esse PI bem aqui, significa o quê? Fosfato inorgânico. E aí a gente vai produzir o ATP. Ficou claro? Vai produzir o ATP. Muito bem. Então, isso pode acontecer de maneira cíclica e de maneira acíclica, tá? Eu vou te mostrar isso aí durante o processo. Nós temos também a fotólise da água. A molécula de água, ela vai ser quebrada. Eu preciso quebrar a molécula de água que entra na célula
para utilizar o hidrogênio com um sentido, né, de jogar lá na última etapa para fazer a glicose, e também vou precisar desse oxigênio para a atmosfera. Então, o oxigênio vem daí, tranquilo? E nós temos a etapa enzimática, onde nós temos o ciclo de Calvin, ou ciclo, eu coloquei aqui, está repetido, mas é ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Tá bom? Eu vou te mostrar esse ciclo já já aqui na frente dessa aula. Você está entendendo aí? Tranquilo? De boa? Então anota tudo que você puder anotar aí, tira print, tá certo? Para que você consiga entender esse assunto direitinho. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, quais são as estruturas envolvidas no processo? Quando você pega uma folha, tá? Você pega uma folha do vegetal aqui, ou um órgão qualquer que ele faça a fotossíntese, ele obviamente vai ter as células. E dentro dessas células aqui nós temos os cloroplastos, tá certo? Esses cloroplastos vistos em aumento, se você colocar um aumento aqui, o que é que você vai ver nele? Você vai ver essas estruturinhas aqui, que parece um disquinho, que tem clorofila em cima, e essa estrutura é o chamado tilacoide. Tilacoide, tá certo? E essa pilha de tilacoides é o grânum, tá? Tá bem escrito aqui do lado, tá certo? Para que você entenda, tá? É o grânum. Bom, tô tentando colocar aqui para você ver, para ficar... Ah, agora foi, tá aqui, ó. Você tá vendo aqui o grânum, que é essa pilha de tilacoides, ok? Mas tem um espacinho aqui no meio também, e esse espacinho aqui, ele não tem nada. Aliás, não era nem para eu ter riscado aqui, porque já tem do outro lado, ó. Olha que legal. O estroma aqui, ó. Estão vendo? Então, o que é o estroma? É a parte que, obviamente, não é o tilacoide, é a parte que não tem clorofila. Por que eu estou falando isso? Porque essa parte aqui do tilacoide, a membrana dele, é onde vai estar a molécula de clorofila, tá certo? Então, obviamente, o tilacoide, né? Os tilacoides são a sede da etapa fotoquímica, tá ok? Muito bem, entendi, professor. E aí, obviamente, o estroma, como não tem a clorofila, vai ser o sede da etapa química, né? Da etapa que antigamente a gente chamava de etapa escura. Só não quero usar esse termo para que você não ache que essa etapa acontece de noite, tá bom? Então, olha para cá, para esse esquema agora, que ele é muito, muito, muito interessante. Vou até bloquear aqui a tela. Ó, veja bem. O que é que você vai ter aí? Você vai ter uma divisão entre a etapa chamada de etapa fotoquímica, né? A etapa que absorve a luz do sol. Então, você vai ter o sol aqui, né? Dando aqui essa radiação importante para o processo. E você vai ter aqui a etapa química. Então, está dividido bem direitinho para você ver. Então, aqui na etapa fotoquímica, nessa regiãozinha aqui, é onde vai acontecer os processos da etapa luminosa. A água vai entrar aqui, a água vai ser quebrada, tá certo? E esses hidrogênios vão viajar, os hidrogênios da água, lá para o chamado ciclo de Calvin, tá ok? E você vai ter aqui a liberação do oxigênio. Então, quando a água é quebrada, eu vou ter hidrogênio que vai para onde? Hidrogênio que vai lá para o ciclo de Calvin, tá certo? E eu vou ter o ATP indo para lá também. Um detalhe importante é que quem transporta esse H2, que a gente coloca aqui para dizer que ele foi, tá? Mas entenda que esse H2 que vai lá para o outro lado, ele não vai só. Ele vai com uma molécula chamada NADP, tá bom? NADP. Professor, parece muito com aquele que tem na respiração celular. Parece bastante, só que ele tem um P a mais, um fosfato a mais, e esse fosfato aí, tá? Vai ficar com o nomezinho de NADP e vai se juntar ao hidrogênio e vai ser transportado lá para o outro lado. Esse NADP vai lá para o ciclo de Calvin, deixa lá o hidrogênio, e aí, quando ele volta só como NAD sem o hidrogênio. Tranquilo até aí? Tranquilo. Lá no ciclo de Calvin, o que é que eu vou ter? Você vai ter o gás carbônico entrando aqui, tá? Entrando nesse ciclo que eu vou detalhar para você daqui a pouco, e juntando com esses hidrogênios aqui, produzindo a glicose, que vai ser tão importante nesse processo. Então, esse esquema, já vi muita questão de vestibular trazer exatamente esse esquema aqui para a gente, tá? Perguntando o que é o composto 1, ele pode cobrar assim, ó, o que é o composto 2, o que é o composto 3 e o que é o composto 4. Ele pode perguntar dessa maneira, tá? O que é o 5, bem aqui, o que é o 6. E aí nós temos esse processo todo acontecendo de maneira fantástica aí.
Tá legal? Gente, agora é o seguinte, na etapa luminosa, aqui na membrana do tilacoide, nós temos um conjunto de reações que a gente tem que aprofundar agora para que você entenda mais, tá ok? Nós temos aí um conjunto de reações. Se eu pegar um pedaço dessa membrana, olha aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui o cloroplasto, tá? A gente vai pegar um pedaço dessa membrana do tilacoide, tá bom? Então nós temos aí o cloroplasto, tá? Como cloroplasto. Não tem esse S aqui, tá bom? Não. Tá certo? Cloroplasto. Então, a gente pegando aí um pedaço dessa membrana, o que a gente vai ver é exatamente isso daqui. Cafezinho que é importante durante a aula, né? Então, olha só. Nós temos aqui o espaço externo, aqui é o estroma, tá? Que é o espaço externo, e aqui é o espaço interno, a luz do tilacoide. Tranquilo? Tá? Então, olha só, nessa membrana, você vai ter dois tipos de clorofila ou fotossistema. O fotossistema 2, que é esse daqui, e esse aqui é o fotossistema 1, que são as clorofilas envolvidas no processo. Clorofilas, tem mais de uma? Tem. Tem a clorofila P680, isso tem a ver com o comprimento de onda de luz que ele absorve, tá ok? E nós temos aqui a P700. O que é que vai acontecer? Antes de a gente detalhar esse processo, entenda uma coisa. Qual é a finalidade desse processo que está aqui? A finalidade desse processo é que a gente tenha, tá, a produção do NADP, tá certo? Com H, e que a gente tenha a produção de ATP. Então, veja bem, essa clorofila, ela é excitada pela energia luminosa do Sol. Os elétrons que estão aqui, eles vão pular para níveis superiores, tá ok? Esses elétrons vão pular para uma cadeia transportadora de elétrons. E essa cadeia, essas moléculas envolvidas nesse processo, são chamados citocromos. Então, quem são as moléculas responsáveis por esse transporte de elétrons? São chamados citocromos, tá ok? E aí esses elétrons pulam para cá, depois eles vão pular para essa outra proteínazinha aqui, o elétron pula para cá, depois para essa outra que está bem aqui, a plastocianina. Eu tenho que saber o nome delas? Não tenho que saber o nome delas. Só que, entenda, que esse elétron, quando ele está aqui, ele seduz esse hidrogênio que está do lado de fora a entrar. Pum, aí o hidrogênio vai entrar aqui, ó. Tá certo? Eles vão puxando os hidrogênios. O elétron, ele atrai os hidrogênios. Então, à medida que esses elétrons vão passando pela cadeia, tá? Eles vão ter o papel de quê? De atrair esses elétrons que vão entrando aqui no tilacoide. Só que o destino desse elétron, gente, tá? Ele vem para outra clorofila, aqui no caso, que é a clorofila do tipo fotossistema P700, tá? E, posteriormente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter ela entregue para essa proteínazinha que é a ferridoxina. Finalmente, ela vem para essa daqui, essa proteínazinha chamada NADP redutase, tá bom? Eu estou falando dos termos para um eventual aprofundamento, mas normalmente os vestibulares não cobram esses termos, tá? O que eu quero que você entenda é que esse NAD, antes dele ser o NADH, bem aqui, eu vou até dar um zoom aqui para você entender, ó. Antes dele ser o NADH, ele é o NADP sem esse H, que recebe esses elétrons para justamente ter quimicamente a atração do hidrogênio, tá? Passando por essa proteína aqui, tá? Que é a NADP redutase. Minha gente, agora se você prestar bem atenção no processo como um todo, essa clorofila P700, os elétrons que ela doou lá para o NAD, aqui, ó, tá certo? Ela acabou recebendo da clorofila P680. Estão entendendo isso? Esses elétrons foram para lá para repouso que ela perdeu. Beleza. Até aí, professor, tudo tranquilo. E aqui dentro do tilacoide, eu tenho vários hidrogênios. Estão vendo aqui que tem muitos hidrogênios, tá certo? Só que esses hidrogênios vêm de onde? Você já sabe, da molécula de água. Ao mesmo tempo que esse processo está acontecendo, a molécula de água está sendo quebrada, tá? Aí você vai ter dois hidrogênios aqui, você vai ter o oxigênio liberado, que vai para a atmosfera, tá certo? Depois a gente vai ver se ele vai realmente para a atmosfera. Vai ter uma parte que eu vou te explicar isso aqui na parte 2 dessa aula,
tá ok? E aí, esses hidrogênios que você está vendo aqui, da água, eles vão acabar indo para uma proteína chamada sintase do ATP, muito semelhante àquela da respiração celular. Quando esses hidrogênios passam por essa proteína, ela funciona como se fosse um rotorzinho. Vum, vum, cada movimento, né? Ele vai produzir energia sob a forma de ATP. Ela vai transformar essa energia cinética da passagem do hidrogênio em ATP. Então, você já viu. O ATP é produzido pelo fluxo de hidrogênios, a partir da ATP sintase, e o NADP recebe hidrogênios, tá certo? Que ele recebe os elétrons para depois receber os hidrogênios para ir lá para a fase escura, né? A fase química, que a gente chama de escura, mas é a fase correta é chamar de química. Bom, e esses hidrogênios que o NADP pegou são onde? São quem? Esses mesmos aqui, ó. Esse hidrogênio saiu e veio para cá. Pum! Professor, e se sobrar hidrogênio por aqui? Ele volta para dentro da célula, atraído pelo elétron. Então, fechou. Fechou, né? Olha só. Essa clorofila P680 perde os elétrons, né? Esses elétrons vão lá para a clorofila P700. Professor, e os elétrons dela, que você disse que ela perdeu? A água vai repor. Quando a água é quebrada em oxigênio e hidrogênio, ela é quebrada também em elétrons. E esses elétrons vão repor os elétrons aqui da clorofila P680. Tá ok? A cadeia de transporte de elétrons funciona perfeitamente. O destino final desses elétrons é exatamente o NADP, para que ele possa receber o hidrogênio. Porém, ninguém vai ficar sem elétron, porque a água repõe, tá? Os elétrons perdidos aí. Os hidrogênios da molécula de água passam pela sintase do ATP e vão exatamente formar ATP para mover a próxima etapa. Tranquilo? Então, entendemos aqui na membrana do tilacoide, na etapa da fotofosforilação, tá? Como é que esse processo aconteceu. Se você levar em consideração o processo todo, tá? Esse processo todinho acontecendo aqui, ele é um processo acíclico. Mas, às vezes, esses elétrons podem ficar em movimento aqui e gerar um processo de fotofosforilação, do tipo cíclico. Tá ok? Tranquilo? Se você ouvir um pai, é o Matheus me chamando aqui. Bom, e aí nós temos o processo encerrado. Cíclico, se esse hidrogênio, esse elétron ficar se movendo somente nesse circuito aqui. E o processo é acíclico quando a cadeia é aberta. Ok? Muito bem. Bom, e aí eu vou dividir essa aula em duas para que você entenda. Quero que você entenda tudo até aqui. Até aqui nós vimos a etapa do tipo fotoquímica, tá? E no segundo vídeo dessa série aqui, você vai ver exatamente o processo final, né? Como é que a glicose de fato é produzida, tá bem? Então, eu aguardo você lá na aula 2 de fotossíntese.